O Brasil se declarou independente de Portugal em 1822. Um grito às margens do rio Ipiranga prometia liberdade, autonomia, futuro. Mas será que essa independência foi real ou apenas simbólica? Será que mais de 2 séculos depois, nós ainda carregamos as correntes do passado? Não as correntes de ferro, mas correntes invisíveis, na mente, na política, na economia, na cultura. Esse vídeo não é sobre nostalgia nem patriotismo cego, é sobre entender de onde viemos, para decidir para onde queremos ir. Porque talvez, só talvez, ainda sejamos escravos, escravos de um sistema que começou com Portugal e nunca foi embora de verdade. Vamos encarar os fatos. A independência do Brasil não foi uma revolução popular, nem um grito de liberdade vindo das ruas. Ela foi liderada por um príncipe português, Dom Pedro I, filho do próprio rei de Portugal. Ele proclamou o rompimento com a coroa, mas permaneceu no trono. Apenas trocou de lado sem sair do topo. Foi uma independência de cima, feita para manter os privilégios de cima. As estruturas de poder não mudaram. Os mesmos grupos continuaram mandando. A nobreza virou elite e o povo continuou na base, calado, explorado, excluído. O povo seguia analfabeto, sem direitos, sem voz. Nada foi construído pensando na maioria. As decisões eram tomadas nos salões, não nas ruas. A nova nação nasceu com velhas correntes. E a escravidão continuou. Por mais 66 anos, milhões de pessoas negras seguiram acorrentadas, torturadas, vendidas como mercadoria. Isso depois da tão celebrada independência. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão. Por mais de 3 séculos, milhões de vidas foram arrancadas da África e trazidas à força para estas terras. Mais de 5 milhões de africanos foram escravizados aqui. Um número brutal que fez do Brasil o maior destino de escravos das Américas. A escravidão construiu a base da economia brasileira. Plantações, minas, portos, cidades inteiras cresceram à custa do suor, da dor e do sangue de homens, mulheres e crianças. Mas quando a abolição finalmente veio, em 1888, não trouxe liberdade plena. Trouxe apenas o fim formal das correntes. Não houve reparação, não houve inclusão. Os negros libertos foram lançados à própria sorte, sem terras para cultivar, sem acesso à educação, sem oportunidades reais de trabalho digno. Foram empurrados para a marginalização, vivendo nas periferias, nos cortiços, nas sobras do sistema. Enquanto isso, a elite, a mesma que lucrava no período colonial, manteve o controle econômico, político e social. A estrutura de poder permaneceu intacta, apenas se adaptou aos novos tempos. Hoje, mais de um século depois, a desigualdade racial e social no Brasil não é um acidente. É a continuação direta de um modelo escravista que nunca foi desmontado. Mudaram as leis. Mas o sistema, esse continua funcionando como antes, concentrando riqueza, excluindo e perpetuando injustiças. A história oficial diz que a escravidão acabou, mas a realidade prova que ela apenas mudou de forma. O Brasil, mais de 2 séculos após a independência, continua preso a um velho ciclo que parece impossível de quebrar. Repetimos, quase como um reflexo automático, o mesmo padrão econômico herdado da época colonial. Exportamos matéria-prima bruta e importamos produtos prontos, mais caros, industrializados lá fora. A lógica é simples e cruel. Vendemos barato o que temos de mais valioso e compramos caro aquilo que poderíamos produzir aqui. Nossa economia ainda depende quase que totalmente de commodities: soja, minério de ferro, carne. Somos uma imensa fazenda e uma grande mina de recursos, funcionando a serviço do mundo, mas sem que essa riqueza se converta em prosperidade para o nosso próprio povo. E quem de fato lucra com isso? Grandes empresas estrangeiras, bancos internacionais, inclusive portugueses,
e uma elite nacional que prefere manter as coisas exatamente como estão. Para eles, mudar significa perder privilégios. Enquanto isso, o brasileiro comum paga caro por tudo. Salários baixos, impostos altos, custo de vida elevado. É como se trabalhássemos muito, mas para enriquecer sempre os outros. Essa é a velha lógica colonial, agora vestida com trajes de economia moderna. As fachadas mudaram, as palavras ficaram mais sofisticadas, mas a essência continua a mesma. A colônia não acabou, só trocaram os donos do engenho. Talvez o pior tipo de escravidão não seja a física nem a econômica, talvez a mais profunda, a mais difícil de quebrar, seja a escravidão mental, aquela que não prende com correntes, mas com ideias, que não marca o corpo com ferros, mas molda a mente para obedecer. O brasileiro foi ensinado, geração após geração, a admirar a Europa como se fosse o auge da civilização, a copiar os costumes americanos como se fossem superiores, e pior, a se envergonhar do que é seu, da própria cor, do próprio sotaque, da própria história. Na escola passamos mais tempo decorando nomes de reis e rainhas de Portugal do que aprendendo sobre os povos indígenas que já estavam aqui muito antes da chegada das caravelas. Os heróis que nos apresentaram quase sempre eram europeus ou descendentes diretos deles. Enquanto isso, a cultura negra que construiu este país com sangue e suor foi marginalizada, apagada, distorcida, tratada como algo menor. O português europeu virou o padrão de linguagem correta. Se você fala com o sotaque do povo, é motivo de piada. Se você canta música popular, dizem que é coisa de favelado. Se veste de forma simples, te chamam de atrasado. E assim, a elite brasileira se esconde atrás de uma aparência europeia, tentando se convencer, e convencer o mundo, de que o Brasil é um erro, um acidente mal resolvido. Como se o nosso país precisasse negar suas raízes para ser respeitado. Mas nada disso é acaso. Isso é projeto, é controle, é a manutenção de uma mentalidade colonial, para garantir que o Brasil nunca se reconheça como nação soberana e continue ajoelhado diante de quem o explora. A política brasileira ainda é dominada pelos herdeiros do império. Muitas famílias no poder hoje têm raízes diretas na aristocracia colonial. Os sobrenomes mudam, mas o jogo é o mesmo. A estrutura política brasileira foi feita para proteger os interesses de poucos. O povo vota. Mas quem manda são os mesmos de sempre. Conglomerados de mídia, grandes empresários, partidos financiados com dinheiro velho. A independência nunca chegou às ruas. Ela ficou presa. Mas nem tudo está perdido. Há um Brasil que está acordando. Nas periferias, nas escolas públicas, nos quilombos, nas aldeias, nas favelas. Jovens estudando sua verdadeira história. Professores resistindo. Artistas rompendo barreiras. Um povo que cansou de aceitar migalhas e quer escrever seu próprio futuro. É esse Brasil que assusta quem está no topo, porque um povo que entende sua história é um povo que não se submete mais. A verdadeira independência começa aqui, na consciência. O Brasil não será livre com discursos bonitos ou promessas de campanha. O Brasil será livre quando cada brasileiro souber quem é. Quando entendermos que não somos europeus frustrados nem americanos falsos, somos um povo com história, com dor, com força, com esperança. E a liberdade começa na mente. Você pode continuar vivendo dentro da mentira da independência, ou pode abrir os olhos e perceber: o futuro ainda está em construção e ele começa com você. Curtiu esse conteúdo? Então não guarda só para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário. O Brasil é realmente livre? Se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda esse projeto a continuar despertando consciências. O Brasil merece mais do que gritos vazios de independência. O Brasil merece verdade.